pessoal. Bom, nós vamos estudar agora um tópico de matemática superior, né, que é equações diferenciais, né? Nós vamos nos deter em equações diferenciais ordinárias e os seus métodos de resolução de uma equação diferencial, tanto de primeira ordem quanto de segunda ordem. Tá? Esse vai ser o foco desses vídeos que eu vou gravar nessas videoaulas. Né? As equações diferenciais têm várias aplicações, tá? Tanto na engenharia, né, nas ciências biológicas e por aí vai. Tá? São várias as aplicações que nós podemos fazer em equações diferenciais. Tá? A questão é fazer a modelagem matemática, né? Você tem lá o seu problema, né? E fazer a modelagem matemática daquela situação que envolve o seu problema. E geralmente essa modelagem matemática, né, ela cai exatamente numa equação diferencial, né? A questão é como resolver essa equação diferencial, né? Tem umas equações diferenciais que são relativamente simples de resolver, né? E tem outras que nem tanto, tá? Mas a questão é o seguinte: se você sabe resolver a simples, né, então automaticamente você tem argumento ou meios para resolver uma equação diferencial um pouco mais complicada, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui nessas videoaulas, né, colocar métodos em que você consiga resolver equações diferenciais, vamos dizer assim, de maneira simples, tá? As equações diferenciais simples, tá certo? Então, vamos lá, vamos definir primeiro o que vem a ser uma equação diferencial, tá certo? Depois a gente começa com um método mais simples, que seria a equação diferencial separável. Bom, então uma equação diferencial nada mais é do que uma equação, né, que envolve uma função, tá, com uma variável, tá certo? E suas derivadas, né? Então, a equação diferencial você sempre vai ter uma função, que é a incógnita que você quer achar, tá certo? E suas derivadas, tá? Então, como exemplo aqui, tá, nós podemos colocar uma equação do tipo dy dx, tá, como sendo 3x mais 2, por exemplo. Tá? Só lembrando que esse dy dx, né, nas nossas definições, né, que a gente conhece em cálculo, né, isso aqui geralmente a gente denota como sendo y'. Né? Então, eu posso reescrever, né, ou escrever, né, uma outra equação diferencial, tá? Dessa forma aqui, y duas linha, né, mais 2y' mais y igual a, sei lá, 2x ao quadrado mais 1. Né? Então, estou aqui com um exemplo de uma equação diferencial, tá certo? Em que a nossa função y é a incógnita, ou seja, é a função na qual eu quero achar, tá certo? E envolve as suas derivadas, tá? Aqui eu tenho derivada segunda, tá? Então, nós chamamos essa equação aqui de segunda ordem, porque nós temos a derivada segunda, tá? Aqui só temos a derivada primeira, então seria uma equação diferencial de primeira ordem, tá? E aí a ordem da equação diferencial é definida exatamente pela quantidade de derivadas, pelo grau da derivada que vai aparecer na equação diferencial. Ou seja, se você tiver uma derivada de terceira ordem, então automaticamente será dita equação diferencial de terceira ordem. E assim por diante. Tá? Às vezes aparece, tá certo, uma equação diferencial dessa forma aqui, y igual a dx sobre dy.
Aí vamos colocar aqui um fatorzinho ao quadrado, né? Então, quadrado igual a y ao quadrado mais 1, por exemplo. Tá? Essa equação aqui, aparentemente, vai dizer, bom, então a função é x, a função é y? Não, porque na verdade aqui a derivada é a derivada de y de x com relação a y. Tá? Então, aqui o que nós temos, né, nessa equaçãozinha aqui, né, o que nós temos é o seguinte, é que x é a função variável, vamos colocar assim, né, a função variável, né, e o y é a nossa... como é que a gente podemos colocar aqui? A variável é a variável, já que a variável independente, vamos simbolizar assim, né? Nessa primeira aqui, o x é a variável independente, né? E o y é a função variável. Aqui também, na primeira, o y é a função variável e o x é a variável independente, tá? Aqui nós mudamos, tá? Apenas notação, tá certo? Você muda x para y, não tem problema, tá? Só lembrando que d ao quadrado x e dy ao quadrado, na verdade seria o nosso x do linha, tá? Só para lembrar dessa parte aí de cálculo, né? Então, essas seriam nossas funções, exemplo de equações diferenciais, né? Uma função que satisfaz a condição da equação diferencial, a equação diferencial é dita a solução da mesma. Né? Então, se você pega, por exemplo, aqui y igual a 1 sobre x quadrado mais 1, né? E você pode até colocar aqui uma constante, tá? Mais uma constante k. Não vou colocar aí a palavra constante, tá? Porque isso aqui é solução... não, aí vai ter que mudar um pouquinho. Vou tirar esse k aqui, porque aí vai mudar um pouquinho as contas. É solução da equação. Então, essa equação aqui, por exemplo, 2xy igual a 0, 2xy ao quadrado, né? 2xy ao quadrado igual a 0. Bom, aí vamos lá, né? Por que essa função aqui é solução? Se você pegar e calcular a derivada, de fato, pois quem é a derivada da função y, né? Se nós aplicarmos aqui a regra do quociente, né? Isso aqui vai nos dar, né? Vai ter um sinal negativo aqui, né? Desculpa, aqui é menos, tá? Senão não vai dar certo, não. Aqui é menos. Então, não ia importar muito na derivada, mas vai importar aqui nessa expressãozinha. Então, se nós aplicarmos aqui a regra do quociente, né? Então, nós ficamos com 2x sobre x ao quadrado menos 1, né? Elevado ao quadrado.
Tá? E daí você pega essa função, tá? Substitui essa derivada, substitui na expressão aí, tá certo? Então, y' mais 2xy², tá? Isso aqui vai ser igual a... Então, ficamos com menos 2x sobre x² menos 1 ao quadrado, tá? Mais, aí multiplicando aqui 2x vezes y, quem é y? Y é 1 sobre x² menos 1. Só que y está elevado ao quadrado, então isso aqui fica elevado ao quadrado. Tá? Ora, mas isso aqui, esse quociente aqui elevado ao quadrado, né? Na verdade é só o denominador ao quadrado, porque 1 ao quadrado dá 1, né? Então ficaria 2 vezes 1, 2x vezes 1 dá 2x, né? Então ficaria 2x. Então isso aqui na verdade, né? Essa expressãozinha aqui, né? É na verdade esta daqui, só que positiva, né? Então, subtraindo uma da outra, eu tenho exatamente igual a zero, tá? Então, de fato, essa equaçãozinha aí, tá? Ela é solução dessa equação diferencial, tá? Uma coisa que eu queria que vocês observassem, tá? É que como a função aqui, ela não está definida, tá? Para x igual a... Ela não está definida para x igual a mais ou menos 1. Tá? Então, essa função, ela é a solução dessa equação diferencial, mas nem todos os valores reais ela satisfaz. Se você pegar o x igual a mais ou menos 1, por exemplo, tá? Essa equação aí, ela não é a solução dessa equação diferencial. Por quê? Porque nem a função está definida para x mais ou menos 1, e nem a derivada também está definida para x mais ou menos 1. Tá? Então, bom, aí os tipos de equações diferenciais, né? Elas se dividem em equações diferenciais ordinárias, tá? Que nós chamamos de EDO, tá? E equações diferenciais parciais, que nós chamamos de EDP. Tá? Equações diferenciais ordinárias são aquelas que eu dei exemplo agora há pouco, tá certo? Então, por exemplo, 2y duas linhas mais y' igual a 2x mais 1, por exemplo, tá? É tipo de uma equação diferencial ordinária porque ela envolve a função apenas de uma variável. Tá? Então, aqui eu tenho exatamente a minha função, tá? Ela depende apenas de uma variável, ou seja, o y, na verdade, vamos colocar assim, o y é igual a um certo f de x. Então, eu tenho apenas uma variável envolvida. Tá? Já nas equações diferenciais parciais, eu não tenho apenas uma variável envolvida. Eu tenho mais de uma variável envolvida. Tá? 2 ou 3 e por aí vai. Tá? Então, um exemplozinho que a gente podemos colocar aqui, colocamos assim essa função, k vezes u de x, tá? Onde essa função u, tá? É uma função que depende de t e x, tá certo? Ou de x e t, né? Pode colocar assim, né? Que a gente geralmente coloca pela só questão de ordem, não vai influenciar muito nas nossas considerações, tá? E nós podemos colocar uma outra condição aqui nessa equação, além dela ter essa condição aqui, ou seja, a derivada parcial de u com relação a x é na verdade igual a k vezes a derivada parcial de u com relação a derivada parcial de u com relação a xx, ou seja, duas vezes a derivada parcial de u com relação a x. Né? Eu poderia colocar uma outra condição, tá, nessa derivada, nessa equação aqui, que a função de x com relação ao ponto x0, né, a função u com relação ao ponto x0, na verdade isso aqui é uma função que depende apenas de x, tá? Onde esse x está no intervalo, digamos, 0 até um certo valor L, tá?
Então eu tenho aí, na verdade, uma equação diferencial parcial. Tá? Eu estou tentando encontrar uma função que envolve, nesse exemplo aí, tá? Duas variáveis. Tá? Aqui eu estou tentando encontrar, nas ordinárias, uma função que envolve apenas uma variável. Tá? Essa é a diferença. Tá? Nessa condição, nessa problemazinha aqui, eu posso falar numa coisa chamada de problemas de valores iniciais, ou algum livro coloca como problema de contorno. Tá? Isso aqui nada mais é, tá? Do que, vamos colocar aqui, é uma equação, tá? É uma equação com equação diferencial que envolve condições, vamos colocar aqui auxiliares, sobre a função que eu estou querendo achar, tá? A função variável. Tá? Então, isso vale tanto para uma equação diferencial parcial como uma equação diferencial ordinária. Tá? Nós vamos trabalhar aqui essencialmente a equação diferencial ordinária. Tá? Então, eu posso pegar esse exemplo aqui, eu não vou dar a solução, resolver, tá? Mas se eu pego essa equação diferencial y duas linhas mais 4y igual a zero e coloco as condições aqui, a derivada primeira com relação ao ponto zero como sendo 2 e a derivada e a função com relação ao ponto π como sendo igual a 1, tá? Então eu vou achar uma função, tá certo? Geralmente eu posso colocar aqui essa função aqui, tá? Essa função y igual a C1 seno de 2x mais C2 seno de cosseno de 2x, né? Essa função aqui é uma função, tá? Que é a solução dessa equação diferencial. Geralmente as soluções das equações diferenciais que nós achamos, tá? Nós achamos sempre em função de uma constante. Você vai ter um campo de funções, tá? As equações diferenciais, as condições iniciais é que vai dizer aquela unicidade daquela função. Qual é a função que satisfaz aquela condição, né? E nós vamos colocar o teorema de existência e unicidade de equação diferencial, tá? Não agora, tá? Com essas condições aqui, tá? Que eu tenho, tá? Pegando essa função, fazendo a derivada, substituindo aqui, tá? Você substitui nessas condições aqui, você tem exatamente as soluções que eu vou encontrar, quem é esse C1, tá? E quem é esse C2. Né? Então, essas condições iniciais são exatamente para eu poder encontrar quem é essa constante. Daí eu transformo a minha função em uma função única. Tá? Só existe aquela função que satisfaz a essa condição inicial.